Seja bem-vindo à aula de enumerações Java. Também conhecidas como enums, essas são as constantes profissionais da linguagem Java. Nós vimos no início do curso que o modificador final ele garante que uma variável não seja alterada, tornando-se uma constante. Mas para que a gente tenha uma constante real, é preciso que essa constante seja única no seu sistema. E para isso, nós podemos utilizar o modificador static, que garante que variáveis, métodos ou as suas constantes sejam de escopo global, ou seja, pertençam a uma classe e não seja criado a cada vez que um objeto novo é criado. As enumerações foram construídas para criação de constantes static final utilizadas dentro da sua aplicação. É uma forma profissional de criar conjuntos de constantes. Então vamos ver como criar uma enumeração. Primeiro, crie uma classe chamada enumTest. Vamos usar essa classe para testar duas enumerações que você vai construir nessa aula. Mas antes de construir a sua primeira enumeração, vamos exemplificar aqui a criação de uma constante. Você poderia, se for o caso de você ter apenas uma constante no seu sistema, ou seja, você não precisa de um conjunto de constantes que representem um mesmo objetivo, então você poderia criar a sua constante isolada com as palavras-chave public, static, para ela pertencer apenas a essa classe, final, para ela não poder ser alterada, e o tipo da sua constante. Então, assim, nós criamos uma constante chamada π, que vale 3,14. Se você analisar essa constante aqui dentro do Eclipse, você vai ver que ele atribuiu a essa constante os sinais S em vermelho, que significa um elemento estático, e F em azul, que representa um elemento final, que não pode ser alterado. Agora vamos construir um objeto do tipo enum. Eu quero construir uma enumeração, então aqui dentro do Eclipse você já pode escolher o tipo enum. E a minha enumeração vai representar as peças do jogo de xadrez. Então, eu vou chamar ela aqui de peças xadrez. Como é que funciona a nossa enumeração? O tipo da nossa enumeração é peças de xadrez. Agora, quais são as peças que nós temos disponíveis? Eu tenho o peão. Lembre-se, como você está construindo constantes, o nome das suas constantes será sempre feito com letras maiúsculas. Então, nós temos o peão, nós temos a torre, o bispo, o cavalo, o rei e a rainha. Então, acabamos de criar essas 6 constantes do tipo peças de xadrez. Cada uma dessas constantes é como se fosse uma instância desse tipo de dado, né? Se isso aqui fosse uma classe, seriam instâncias dessa classe, mas isso aqui é uma enumeração. E olhando cada uma dessas constantes, nós vemos aqui que o Eclipse também atribuiu a cada uma delas o atributo de static e final. Ele reconhece cada uma dessas constantes como static final. Agora, como é que eu uso essas constantes, essa enumeração, no meu sistema?
Então, aqui você pode agora chamar as suas constantes, primeiro, pelo tipo. Então, eu tenho aqui o tipo dela, peças de xadrez, ponto, a constante que eu quero, o bispo, por exemplo. Imprima essa constante para você ver o resultado. Ele imprime para você a palavra bispo, que é a palavra que representa essa constante. Agora, vamos fazer uma outra enumeração um pouquinho mais elaborada. Eu quero fazer uma enumeração com alguns parâmetros, da mesma forma que eu faço nas minhas classes. Então, vou criar uma enumeração chamada medida. Essa enumeração, ela traz para a gente várias medidas. Eu vou colocar aqui algumas medidas de distância apenas, que vai ser o milímetro, centímetro e metro. Então, já criamos a nossa enumeração, mas eu desejo incluir nessa enumeração alguns atributos especiais. Então, eu quero colocar aqui um atributo do tipo string, que é o título das minhas enumerações. E agora, eu desejo construir a nossa enumeração com outro método construtor, que inicialize essa variável título aqui. Então, string título. Crio o método construtor para inicializar essa variável. Aqui em cima, ele já está indicando para você que não existe mais o construtor medida, simples. E aqui agora, colocamos que esse título da medida é igual ao título informado no parâmetro desse método. E agora nós podemos inicializar as nossas constantes com os títulos adequados. Milímetro, centímetro e metro. Perceba que essa criação das nossas constantes é como se ele estivesse criando, ou como se ele estivesse chamando o método construtor. E é exatamente isso que ele está fazendo. Mas isso seria impossível de ser feito dentro de uma classe. MM, CM, né? Eu precisaria colocar medida. Só que isso não é permitido nas suas enumerações. Você jamais pode chamar um método construtor de uma enumeração. Ele só é chamado pelas constantes dentro dele. E agora vamos usar essa nova enumeração aqui dentro, né? Vamos aqui, primeiro, acessar a nossa enumeração de medida e pegar uma medida qualquer, metros. Está aí, M. Mas como é que você pode pegar aquele atributo que você colocou lá dentro? Ponto, nome do atributo. Então, está aí. Agora, você pode ter algumas perguntas, como, por exemplo, como é que eu faço para percorrer todas as constantes dentro de um menu? Então, você pode percorrer com um for, procurando cada medida dentro da sua enumeração. A enumeração, ela tem um método chamado aqui values, que retorna um array daquele tipo de objeto. E aqui agora,
você pode apresentar os valores de cada uma dessas constantes. M.título. Vamos ver o resultado dessa execução. E está aí. Ele percorreu todas as constantes, apresentando a constante e o título daquela constante. E como é que você vai usar essas enumerações no seu sistema? Eu vou exemplificar criando aqui um método estático também, para poder chamar pelo método main aqui direto. Andar. Esse método andar, ele recebe dois parâmetros. A medida. Então, eu quero andar o quê? Tantos quilômetros, tantos metros, né? E o total. Ou seja, 10 quilômetros, 10 metros, 25 centímetros e assim por diante. E aqui dentro, se a medida informada for igual à medida ponto metro, então eu executo um determinado código. Se não, eu executo outro código e assim por diante. Então é assim que nós vamos utilizar na vida real esse método. E a chamada dele vai se dar da seguinte maneira. Em um determinado ponto, eu quero andar 100 metros. Então é assim que nós fazemos a nossa chamada. E essa foi a sua aula de enumerações, ou as famosas enuns. Vejo você na próxima aula. Até lá!